Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. No vídeo de hoje, o quarto evangelho, objetivo do escrito e esquema geral. O objetivo está aí expresso no capítulo 20, versículos 30 a 31. Jesus fez muitos outros sinais diante de seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O objetivo do Evangelho é narrar sinais, preste atenção nisso. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes que estão aqui neste livro foram escritos para que vocês acreditem. Então, uma coisa importante, o Evangelho narra sinais, não narra milagres. Muito, muito importante. Então, consulte aí a sua Bíblia, e se na sua Bíblia, em algum lugar do Evangelho de João, aparecer a palavra milagre, desconfie se esta Bíblia foi bem traduzida, porque Jesus não fez milagres, Jesus fez sinais. E diz assim que estes sinais foram escritos para que vocês tenham a vida, para que vocês creiam e crendo tenham a vida. E aqui a palavra vida, obviamente, não é pura e simplesmente respirar, mas é aquilo que a gente poderia, tentando colocar um palavreado mais nosso, o sentido da existência, ou uma vida com sentido. Quer dizer, para que vocês creiam e, crendo, vocês tenham uma existência com sentido. Então, vejam que é muito mais do que simplesmente respirar, e também o próprio conceito de vida eterna não é pura e simplesmente lá ir para o paraíso com os anjinhos tocando harpa e os santos fazendo coreografia diante do trono. É bem mais do que isto. Pois bem, este conceito aí, então, para que creiais, para que vocês acreditem, nos coloca necessariamente a pergunta: o que significa crer? Porque tem muita gente que confunde fé com devoção. E aqui a coisa é bem clara. Para que vocês acreditem, pode ter, em primeiro lugar, o significado que para que vocês comecem a crer. Então, neste caso, se o significado de para que vocês acreditem, para que vocês creiam, significa para que vocês comecem a acreditar, significa que o evangelho é escrito para quem está ainda começando a comunidade. Então, é um escrito para quem não é cristão. Para os judeus ou para os pagãos, para quem não é ainda da comunidade. Se este for o significado da expressão para que vocês creem, igual para que vocês comecem a crer a partir deste texto, a partir da leitura deste texto. Mas pode ser que signifique também para que vocês continuem a crer. Então, se o significado for para que vocês continuem a crer, significa que é um escrito para quem já é cristão. Mas não é só isso. Tanto num caso como no outro, de qualquer forma, esta frase, para que vocês acreditem, para que vocês comecem a crer, ou para que vocês continuem a crer, significa que para que vocês acreditem do modo correto. E quem participou ou assistiu o vídeo da aula passada, recorde-se que essa era uma problemática da primeira carta. Vamos recordar que a comunidade joanina era uma comunidade dividida, com grupos, às vezes até inimigos, cheios de preconceitos uns com os outros, e tiveram que, de alguma maneira, superar todo aquele preconceito, samaritanos e judeus, pagãos, e, mais ainda, recordem-se aquele grupo dos separatistas que estavam provocando uma ruptura interna na comunidade. Então,
tanto num caso como no outro, o evangelho é para dar, vamos dizer assim, a trilha, o conteúdo correto, as balizas corretas da fé. Então, para que vocês creiam, para que vocês acreditem, para que creiais, significa ensinar o modo correto de crer em meio aos conflitos. E vamos recordar que a comunidade joanina vivia 2 conflitos. O primeiro conflito externo com o judaísmo oficial, é o assento principal do evangelho, mas também o conflito interno com os separatistas, que é o assento principal da primeira carta, mas no tempo em que o evangelho foi escrito, estava ainda embrionário. Então, estou partindo do pressuposto que o evangelho é anterior à primeira carta. Recordando, então, que no evangelho de João, no 4º evangelho, Jesus não faz nenhum milagre. Ah, mas e transformar a água em vinho? Não é milagre. Mas e curar doente? Não é milagre. Mas e ressuscitar defunto? Não é milagre. É sinal. Então, no Evangelho de João, aquilo que os outros evangelistas chamam de milagre, o 4º Evangelho chama de sinal. E também estes sinais devem ser interpretados como com pano de fundo o conflito com o judaísmo. E é aqui que, então, entram as questões cristológicas. Qual é a mensagem geral dos sinais? O judaísmo está vazio e não pode dar a vida nem a salvação. Vamos, então, ver essa questão dos sinais. Recordando, a comunidade joanina, ela é questionada, ela é perseguida, e aí a comunidade está diante de um dilema. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o judaísmo? Mas, se volta para o judaísmo, uma parte da comunidade não tem para onde ir. Porque os samaritanos não são aceitos no judaísmo. Os não judeus, né, também, do judaísmo da época, eles não podem, não serão aceitos na sinagoga. Ou seja, a comunidade joanina está em busca da sua identidade, porque, como vimos na aula anterior, vejam lá no nosso vídeo, quem não assistiu, é uma comunidade formada por judeus, por samaritanos e também por gentios. Grupos que, de alguma forma, eram até inimigos uns dos outros, ou pelo menos havia muito preconceito. Quer dizer, este conflito da comunidade joanina, para nós hoje parece pouca coisa, mas era extremamente complicado naquele período. E ainda, de certa forma, para os judeus, este preconceito em relação aos samaritanos persiste ainda hoje, né? E no tempo da comunidade joanina, estava causando muitos problemas. Pois muito bem, qual o esquema geral deste evangelho? Nós temos, em primeiro lugar, o prólogo, o que é praticamente o capítulo 1, do capítulo 1, versículo 1 a 18. No princípio era a palavra estava voltada para Deus, a palavra era Deus, etc. No capítulo 1, versículo 19, começa o chamado Livro dos Sinais. E vejam que ele vai até o fim do capítulo 12. Então, finzinho do capítulo 1 até o capítulo 12 é o chamado Livro dos Sinais. Por quê? Do capítulo 13 até o capítulo 20, nós temos o chamado Livro da Glória. Nós vamos falar disso daí daqui a pouquinho, tá? E, por fim, no capítulo 21, nós temos um epílogo acrescentado posteriormente. O Evangelho de João, a atual redação, esse que nós temos nas nossas Bíblias, é o resultado de 3 ou 4 camadas redacionais.
E o epílogo, capítulo 21, claramente pertence à última camada, porque o evangelho já tinha encerrado. No capítulo 20, versículos 30 e 31, já tinha lá muitos outros sinais que Jesus fez na frente dos seus discípulos, nós já tínhamos lido. De repente, começa a história de novo. Significa que alguém pegou, opa, faltou contar duas coisas aqui, ou três. Faltou contar a pesca milagrosa, a confirmação de Pedro e do discípulo amado, aí acrescentou o capítulo 21, e tem uma segunda conclusão no fim do capítulo 21. Então, a primeira parte, vamos dizer assim, tirando o prólogo e o epílogo, a primeira parte, o livro dos sinais, porque ali Jesus realiza uma série de sinais que a maioria deles, os outros evangelhos chamariam de milagre. E o livro da glória é paixão, então, última ceia, prisão, paixão, morte e ressurreição, que ali na cruz é o momento, é a hora da glória. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e marque o sininho para receber notificações. Até a próxima!